Cristo Jesus, amém? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia ou ler conosco na projeção, Salmo de número 24, para que possamos continuar louvando ao Senhor, porque nós já fizemos isso na nossa casa. Creio que você já adorou ao Senhor nesse dia, no dia do Senhor, que reservamos para entregar as nossas vidas, tudo que temos, tudo que somos ao Senhor. E nesse momento você se deslocou da sua casa para este lugar onde nós reservamos para adorar o Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Que os louvores, os cânticos falem ao seu coração, que a palavra possa entrar na sua vida de maneira especial. Salmo de número 24 diz assim: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nela habitam. Porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mão, puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, para que entre o Rei da Glória. Quem é este o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? Ele é o Senhor Jesus, o Senhor dos exércitos. Este é o Rei da Glória. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Abra o seu coração, a sua mente, o seu entendimento, para nesse momento você se entregar diante de Deus, dizendo a Ele: Senhor, aplique em mim a tua palavra, aplique em mim tudo que eu cantar, tudo que eu falar, seja para a honra e glória do seu nome. E ainda orando, você confessa ao Senhor as faltas, os pecados, e tenha certeza que o Deus que nós servimos é aquele que perdoa e joga no mais profundo esquecimento. Curve a sua cabeça e ore conosco. Deus, obrigado, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Muito obrigado por esse lugar onde o Senhor reservou para nós, para adorarmos o teu nome, bendizer o teu nome. Só o Senhor merece receber a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Nós nos entregamos diante de ti, Senhor Deus, mostrando tudo que temos, tudo que somos, e confiantes que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então nós somos seu povo, menina dos seus olhos, raça eleita, nação santa, e nós atrevemos a chegar diante do Senhor para pedir perdão dos nossos pecados e faltas, para que o nosso louvor, a nossa oração, o meditar da tua palavra possa chegar até o Senhor como um bom perfume, como um aroma suave. Visita, Senhor Deus, a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs, e traga à existência aquilo que não existe. Transforma o que precisa ser transformado, cura o que precisa ser curado, liberte onde precisa de libertação. Muito obrigado, Senhor. É a oração que fazemos em nome, por amor de Jesus. Amém e amém. Ainda em pé, vamos celebrar ao Senhor. Vou clamar.
está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Vamos do início mais uma vez. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Mais uma vez a primeira parte. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Preparado pra mim e pra você, igreja do Senhor. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço
música que a gente acabou de cantar fala que nos braços de Deus a gente encontra o nosso refúgio. E de fato, se eu e você a gente fosse apoiar naquilo que diz os, entre aspas, especialistas ou os interessados em ganhar dinheiro com a pandemia ou coisa assim, se a gente esperar que o refúgio venha dessas pessoas, a gente com certeza vai padecer. Mas quando a gente pensa e entende que o refúgio vem de Deus e que é nos braços dele que a gente deve descansar, independente da situação, a gente consegue viver em paz durante a nossa vida. Independente daquilo que a gente estiver passando, a gente consegue ter paz. Então, que eu e você a gente aprenda a descansar nos braços de Deus. Daquele que nunca me deixou, seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. E em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso, e em teus braços é o meu descanso.
somente nos braços de Deus, nos altares. Tem um texto que fala que o pardal encontrou a casa, a andorinha encontrou um ninho para si, e esse texto ele foi harmonizado, colocaram notas, e a gente tem a possibilidade de cantar essa passagem bíblica tão linda, que fala que quão amáveis são os tabernáculos, a casa de Deus, e que a gente se sente satisfeito em habitar com Ele, nos altares de Deus. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. Pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. Pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória, não negará bem algum aos que vivem corretamente. Pardal encontrou casa, andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Mais uma vez. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Como a gente é feliz por encontrar os altares, a presença do nosso Deus. Cantar um hino já mais antigo, que de muito conhecimento nosso, e que em momentos principalmente como esse que a gente tem vivido, de incerteza da própria vida, onde a morte parece ser algo muito mais próximo do que era antes, a gente tem a certeza de que, e a confiança e ainda mais o desejo, na verdade, de estar mais perto, cada dia mais perto do nosso Deus, mais perto que Ele estar, um hino.
ti, ainda que seja dor que me una a ti. Sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel, ali verei o teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu rei, perto de ti, meu rei, meu Deus, de ti. E esse Deus que nos leva para morar e que nos levará um dia para morar perto dele, ele é grande, ele é imenso e é incomparável com qualquer outra criatura, qualquer outro Deus, qualquer outra pessoa. E é isso que a gente vai cantar também nessa canção, nesse hino: grandioso és tu. Senhor meu Deus, quando eu maravilhar
grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso. Quando atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa pássaros cantar, ou vejo além montanhas altaneiras, o teu poder em glória então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. No percebo que na cruz maldita o teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado. Vertendo sangue carmesim. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abriu as portas da mansão, eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. Então cantar eternamente
seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, obrigado, Deus, pelo seu tão grande amor por nós. Obrigado, Deus, porque naquela cruz o Senhor verteu o seu sangue por mim, pelos meus irmãos. Continua, Deus, sustentando a sua igreja. Continua, Deus, dando a provisão para nós. Continua, Pai, nos guardando de todo mal, guardando cada membro da nossa igreja, cada membro da sua igreja espalhada pela terra. Obrigado, Deus, porque o Senhor é tão grande, que se importa conosco, Deus, que se importa com a nossa vida, que se importa com a nossa igreja, que se importa, Deus, com seus filhos. Obrigado, Deus, por tamanho amor, e que cada uma dessas letras que nós cantamos aqui sirva, Pai, como aroma suave para Ti, que cada uma dessas letras seja verdade, Pai, para nós, no nosso coração, no nosso dia a dia, que a gente, Deus, não só cante, mas coloque em prática cada uma dessas estrofes, cada uma dessas linhas, cada uma dessas letras. Obrigado, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem nos permitido viver. Abençoa agora, Deus, a mensagem que será trazida para o seu povo. Abençoa a vida do pastor, que o Senhor ilumine a vida dele, Deus, para que da boca dele saia as suas palavras e não as dele. No nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Você pode se assentar, e você que está em casa nos acompanhando, aguarde aí alguns segundos para a gente se ajeitar aqui e você poder aproveitar a sua transmissão e aprender conosco. Boa noite, irmãos. Som, ei, ei. Som, ei. Som, ei, ei. Boa noite a todos, que a graça e a paz de Jesus estejam sobre nós. Uma alegria podermos nos reunir mais uma vez para prestar culto ao Senhor, adorarmos o nome dEle e ouvirmos a sua voz. A igreja de Pirituba está passando por um momento importante na sua história. A gente está colhendo frutos do trabalho daqueles que nos antecederam. A igreja tem 54 anos como igreja organizada nessa região. Isso sem falar no trabalho antes desse período, envolvendo o tempo de congregação, mas já são 54 anos. Estamos passando por um momento de reforma do prédio da nossa igreja. E aqueles que já puderam ver um pouco sabem que isso tem envolvido demolição e reconstrução. A gente não está pretendendo nada grandioso ou luxuoso, mas é necessário. Um prédio que tem essa idade, 54 anos, ele já começa a apresentar algumas deficiências. Então, naturalmente, ele precisa ser reformado, para que ele continue servindo a igreja que se reúne nele por tantos anos ainda quanto aprouver ao Senhor. E aqui a gente vai continuar recebendo a instrução da palavra, crescendo na graça e na fé, acolhendo também outras pessoas. Continuaremos vendo pessoas sendo santificadas e também convertidas pelo Senhor aqui. A gente colhe frutos do trabalho de pessoas que nos antecederam. Algumas já estão na glória, outras ainda estão trabalhando aqui. Iniciaram e ainda estão conosco. E trabalhando hoje, a gente também está deixando um legado para a igreja que continuará depois da gente. E aí a gente olha para os nossos filhos, entendendo que a nossa igreja continuará também
através deles, filhos, netos e por tantos outros que serão alcançados pela graça salvadora de Jesus. E como eu disse no domingo passado, que esse momento de demolição, de reforma, de reconstrução, sirva para nós também como uma espécie de parábola da nossa vida espiritual, entendendo que também há coisas que precisam ser demolidas e descartadas, removidas, jogadas no lugar onde coisas velhas, sujas devem ser jogadas, uma autoavaliação. E que algo novo precisa aparecer no lugar disso que é velho, que não serve mais. Então queremos um prédio novo para que pessoas novas congreguem dentro dele, porque de nada adiantará um prédio novo com aquela velha vida que não agrada a Deus. Uma vida nova, famílias novas, dentro de um prédio novo, servindo a Deus, o mesmo Deus, porque Ele não envelhece, o mesmo Deus, e alcançando outras pessoas. Então, nesse período a gente precisa de oração, de jejum, de vida com Deus, a evangelização não para, o discipulado não para, e além disso tudo, engajamento com esse momento de reforma do prédio da nossa igreja. Você pode contribuir de várias maneiras. A gente tem pessoas contribuindo, veja, alguém pode contribuir ofertando o seu serviço, sabe fazer alguma coisa que vai ser útil na obra, pode aí se apresentar, dizer o que você pode fazer, quem sabe você vai ser alguém que vai trabalhar aqui. Algumas pessoas contribuem dando material, fornecendo material. O que vai precisar nessa obra? Eu quero ajudar e eu vou doar alguma coisa. Eu vou comprar um saco de cimento e vou dar para essa obra. Vou comprar tijolos e vou doar para essa obra. Enfim, você pode contribuir de várias maneiras, mas o importante é você se engajar. É o seu envolvimento. E, acima de tudo, a motivação do envolvimento, que é agradar ao Senhor. Então estamos vivenciando este momento importante, espero que todos estejam atentos, engajados, envolvidos. A gente estava numa reunião ali agora há pouco, né? Com a comissão de obras, iniciamos a reunião às 3 horas. A gente imaginou que ela fosse durar umas 2 horas, mas a reunião foi um pouco mais, se terminou praticamente agora no horário do culto. E a gente tem tido várias outras reuniões assim, pretendendo executar a obra para a glória de Deus, acima de tudo, e como eu disse a vocês, para que uma igreja nova, uma igreja revitalizada também, reformada, congregue dentro dela. E a gente louva a Deus por aquilo que já foi feito, e veja bem uma coisa bem curiosa e maravilhosa como Deus é. A gente iniciou a obra considerando a reforma deste espaço, já tem aí, vamos colocar 20 dias aproximadamente, ou talvez um pouco mais envolvendo a reforma. A gente já fez alguns pagamentos, o sinal e o princípio de pagamento. Enfim, o curioso é que tudo o que nós gastamos nesse mês foi custeado por tudo aquilo que a gente arrecadou esse mês, sem que um centavo fosse retirado da reserva que a gente tem para a obra. Aí você pergunta, de onde veio o dinheiro para pagar? O que eu quero dizer é que nesse mês, como produto dos dízimos e das ofertas, tivemos uma receita acima da média que geralmente temos. E ela foi suficiente para custear os gastos que tivemos com a reforma até este momento. Eu disse para alguns que eu tive uma experiência de pastorear uma igreja em Belo Horizonte, bem menor do que a nossa, e nós começamos a obra com 50 mil reais em caixa. Depois de 3 anos, a obra tinha custado 600 mil. Que legal, começa com 50, a obra custa 600. E o mais legal, a gente tinha os mesmos 50 na conta. Os mesmos 50 mil estavam lá. E eram pessoas simples, como todos nós somos, e a gente contribuía e a gente trabalhava. Lembrando, ninguém aqui é ameaçado a contribuir, e não existe nenhuma promessa minha ou de quem quer que seja, no sentido de que se você der alguma coisa, Deus vai te dar 10 vezes mais. Tudo que a gente fizer aqui
é por amor a Cristo e pelo compromisso que nós temos com Ele, porque você verificou seu orçamento familiar, fez as contas, entende que você pode contribuir. É assim que funciona, com toda a transparência. Se quiser saber para onde o dinheiro está sendo direcionado, pode procurar o tesoureiro da igreja e ele vai te dar todas as explicações. Eu disse para um irmão, né? Imagine se Jesus volta e a gente está executando a reforma e a gente está fazendo a reforma do prédio da igreja de Jesus de maneira injusta. O que Jesus diria a nosso respeito? Vocês aprenderam a fazer isso com quem? Não foi comigo. Então, o nosso objetivo é fazermos a reforma do prédio da igreja de Jesus, seguindo todas as orientações que Jesus deu. Honestidade, transparência, tudo isso faz parte daquilo que aprendemos do nosso Senhor. Então fique aí essa palavra inicial de apelo, exortação, explicação também, para que a gente saiba o que está acontecendo e se envolva também com isso que está acontecendo na nossa igreja local. E como falei do prédio da igreja de Jesus, faço aqui uma ponte para o texto bíblico de hoje, que é a continuidade da exposição do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. Por que é que a gente tem feito essa exposição do Evangelho? Por que é que Lucas está sendo exposto aqui domingo após domingo? O objetivo é conhecermos mais e melhor quem Jesus é e o que ele fez por nós. Seria uma coisa absurda sermos uma igreja cristã que não conhece o Cristo. Quem é Jesus? O que ele fez? Nós sabemos disso, fomos instruídos, mas é possível que exista uma ou outra lacuna na nossa fé. Revisitar estes textos, então, tem essa finalidade, suprir eventual lacuna que haja na nossa fé, para que não restem dúvidas de fato sobre quem Jesus é e o que ele fez por nós. Também como há versões deturpadas do cristianismo, a exposição nos ajuda nesse sentido, para que possamos identificar as distorções do cristianismo para rejeitá-las e denunciá-las, e vivermos a fé cristã do jeito que ela é nos apresentada pela Escritura Sagrada, sem diminuir ou acrescentar nada na fé cristã. Entendemos quem Jesus é e o que ele fez por nós, à luz da Escritura, e também alcançar os perdidos, aqueles que ainda não foram alcançados por esta verdade salvadora. Na exposição do último domingo, aprendemos coisas importantes sobre Jesus. O texto mostra ou registrou a ocasião em que Cristo entrou numa sinagoga em Nazaré, como era seu costume. Nós já falamos sobre isso, como judeu, tinha uma vida religiosa, foi criado dentro da dinâmica do judaísmo, frequentava as sinagogas, participava dos ritos, como um judeu nos seus dias. Teve a oportunidade de fazer a exortação, ou dirigir uma palavra de exortação à comunidade. Já disse a vocês que isso era incentivado na época. Todo judeu íntegro, praticante de sua religião, poderia ter o acesso viabilizado para que pudesse ler o livro da lei e dirigir uma palavra de exortação aos presentes. Jesus fez isso, era seu costume fazer isso, frequentava as sinagogas, tinha sua vida religiosa. Ele não desprezava a leitura do livro da lei, ele não desprezava a oração, não desprezava o culto, a adoração, a comunhão com os irmãos. Aprendemos tudo isso. E naquela ocasião, Jesus leu Isaías 61, versos 1 e 2, e disse, na verdade, lendo, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu. E aí ele começa a descrever a profecia que diz respeito ao Messias, que viria para libertar os encarcerados, para proclamar o ano aceitável do Senhor. Ele lê aquela passagem da Escritura. Isso alegra todos os presentes, porque falar da vinda do Messias, da era messiânica, era escolher um texto que todos gostariam de ouvir e de receber aquela mensagem. Quando Jesus fala, isso começa a produzir isso em sua audiência. As pessoas estão admiradas, elas estão animadas, só que Jesus diz então, o que o profeta disse se cumpre hoje. Eu sou este sobre quem Isaías fala. A libertação chegou. A proclamação do ano aceitável, de proclamar a liberdade a toda a terra, acontece agora. Sou eu.
Eu não estou apenas falando da vinda do Messias, eu estou dizendo, eu sou o Messias. E eu disse a vocês, no último domingo, quem ouve Jesus e está animado, a princípio começa a mudar de posição. Alguém diz assim, mas ele é filho do carpinteiro. Nós conhecemos ele, porque Jesus estava numa região onde ele foi criado. A ideia é, Jesus pode até ter realizado milagres, como ele disse. Jesus até está trazendo uma mensagem abençoadora, porque está falando do Messias. Uma coisa é ele fazer milagres. Outra coisa é a palavra dele ser uma palavra que comunica graça. Outra coisa é ele ser o Messias. Isso já é demais. Você não é o Messias. Você é só o filho de José. Nós conhecemos a sua família, sabemos onde você foi criado. Você não é o Messias. Você é mais do que você diz ser. E aí nós percebemos como tudo aquilo mudou. A audiência que estava animada, admirada, maravilhada, agora expulsa Jesus da sinagoga, expulsa Jesus de Nazaré, não foi só da sinagoga, foi de Nazaré. Levam até um lugar elevado, agora estão tramando a sua morte. De repente, veja bem como a mudança é intrigante, da admiração ao ódio homicida. E eu já destaquei isso. Como é possível que pessoas possam frequentar uma sinagoga, adorar a Deus, se maravilharem com a palavra da graça e saírem dali para matar alguém? Como se passa da adoração a Deus para o ódio homicida? Como se passa da adoração a Deus para a mentira? E aí coloque aí qualquer vício, qualquer pecado. Como é possível que isso aconteça? E no último domingo eu destaquei que infelizmente isso às vezes caracteriza a fé de alguns que se dizem cristãos em nosso tempo. Porque falam de amor, adoram a Deus, mas não passa muito tempo entre isso e aquele outro momento em que destilam ódio, vingança, infelizmente. Mas como nós vimos, tramam a morte de Jesus e Lucas registra que Jesus passa por entre eles e vai embora. Eles não mataram Jesus. E muita coisa pode ser dita sobre este versículo, mas uma coisa que fica evidente é, não era o momento de Jesus nasceu para morrer na cruz. Jesus não morreria de outra maneira, ele morreria crucificado, até porque havia necessidade de se cumprir algumas coisas que estavam ligadas em relação a essa morte no madeiro, porque ela significava para o hebreu uma maldição. Uma maldição que de algum modo era nossa, estava sobre nós e que Cristo leva sobre ele. Depois quem quiser pode ler os símbolos de fé da nossa igreja e outros documentos reformados, catecismo maior, catecismo menor, vai verificar que Cristo não apenas tinha que morrer por nós, mas ele tinha que morrer numa cruz. Ele tinha que morrer numa cruz, considerando todo o contexto da Escritura. Ele não morreria daquele jeito, ele não morreria. Ele passa por entre eles e vai embora. O que houve naquele momento? A vitória de Cristo sobre aqueles que o odiavam e queriam tirar a sua vida. Como é que foi possível Jesus passar incólume, sem ser machucado, sem tomar um tapa, já que eles o odiavam? Jesus passa por entre eles e vai embora. Como foi que aconteceu na hora, não dá para a gente saber, porque não tem o registro. Mas o certo é, ele passou por entre aqueles que o odiavam e nem um chute ele tomou, não teve nada. Passou e foi embora. Ele triunfou sobre eles. Então você percebe nesse texto uma sequência lógica muito clara. Você tem Jesus se mostrando quem é. Você tem Jesus se mostrando quem é, ele é o Messias. Você tem admiração e oposição. Você tem isso no texto. E você tem a vitória de Cristo. Isso acontece nessa passagem. A outra que eu lerei agora mostra um encadeamento muito semelhante de ideias. Pois Jesus mais uma vez está em uma sinagoga, mais uma vez está ensinando, sua palavra produz um impacto em sua audiência, mas existem algumas características distintas, porque há alguém presente na sinagoga possuído por um demônio, é o que o texto diz. Então agora, veja, existe um aspecto distinto aqui. E mais uma vez, Jesus mostra sua autoridade, expulsa o demônio e vence. Mais uma vez naquele contexto. Se no contexto anterior Jesus é apresentado como Messias,
que vem libertar os cativos e os oprimidos, dar vista aos cegos, proclamar a liberdade a toda a terra. Este texto agora apresenta Jesus, o Messias, a quem foi dada toda a autoridade nos céus e na terra, incluindo os demônios. Jesus tem autoridade sobre eles. Então o texto nos apresenta um Jesus poderoso, que tem toda a autoridade e vence sobre a oposição maligna. Eu queria te convidar a voltar os olhos para este texto. Eu farei a leitura, e eu peço você que permaneça com a Bíblia aberta, porque a gente vai prosseguir na exposição versículo por versículo. A partir do versículo 31, a Bíblia diz assim, Lucas 4, a partir do versículo 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. E muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo, e bradou em alta voz: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai deste homem. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, saiu dele sem lhe fazer mal. Todos ficaram grandemente admirados e comentavam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Veja, na leitura já fica evidente. Quem é este que tem autoridade e poder sobre os demônios? Ele é o Messias, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso. O texto já nos apresenta. Agora vamos para as peculiaridades, para os pormenores do texto. Observe, versículo 31. Outra cidade, nas redondezas, na sinagoga, no sábado, como a gente viu, segundo o seu costume. Aos sábados, onde ele estava? Na sinagoga. Mais uma vez, Jesus está presente na sinagoga e um milagre vai acontecer, sua autoridade será expressada naquele ambiente. Mais uma vez, Jesus na sinagoga ensinando. Não apenas participando do ritual, do culto, mas ensinando, podendo se dirigir à congregação, exortando, explicando a lei. E diz o texto: e muitos se maravilhavam da sua doutrina ou da sua palavra. Algumas versões trazem palavra, outros trazem doutrina, que significaria ensinamento. Jesus estava ensinando. E ao ensinar, as pessoas ficavam maravilhadas. No texto anterior, a mesma coisa aconteceu. No texto anterior, a expressão é palavras de graça. As pessoas ficavam admiradas por causa da palavra de graça que ele emitia. Agora aqui o que chama a atenção é a autoridade. No contexto anterior, graça, virtude, bondade. Agora, porque veja bem, Jesus estava falando sobre a vinda do Messias. Então a vinda do Messias, salvação, libertação, naquele contexto é tomada como uma palavra de graça. O ensinamento de Jesus tinha essa característica. Agora, se maravilhavam de sua doutrina, porque sua palavra era com autoridade. Alguns comentaristas destacam a palavra se maravilhavam como que estavam extasiados, fora de si. A ideia do texto estavam ouvindo uma coisa que nunca tinham ouvido na vida, do jeito que estava sendo feito. Era uma experiência única, daí a ideia de fora de si. Naquele momento em Cafarnaum, na sinagoga, quando Jesus falou, quem estava ali experimentou uma coisa que até então não havia experimentado. Depois de ouvir os fariseus e outras pessoas fazendo a exposição, da mesma maneira, naquele dia,
Não sei há quanto tempo as pessoas participavam daquela sinagoga, mas a ideia é, ao longo da vida deles, naquele lugar, nunca ninguém tinha falado como Jesus falou naquele momento. E aí entra a ênfase. Qual a diferença entre a palavra de Jesus e a palavra dos outros que o precederam? Como Jesus falava? O texto não diz, senão que diz que era uma palavra cheia de autoridade. A gente pode, a partir desta afirmação, entender o que é que está envolvido nessa palavra autoritativa. Por exemplo, para nós, uma palavra autoritativa é uma palavra inspirada por Deus. É uma palavra que vem de Deus. É uma palavra que tem o fundamento da verdade. É uma palavra marcada pela verdade. Não é caracterizada por invencionices minhas. Não é uma coisa que eu penso. Então, quando alguém dirige uma palavra de autoridade, é uma palavra que tem o respaldo da Escritura. É uma palavra que tem o fundamento, que não tem acréscimo. De maneira que todos entendam que aquela palavra, de fato, é uma palavra da parte de Deus para quem está ouvindo. Então, o que a gente subentende com base nisso é que as palavras ditas anteriormente na mesma sinagoga careciam do fundamento claro, límpido da Escritura. Essa questão de não haver nenhum acréscimo, alguma invencionice ou falta de clareza, eram coisas que estavam presentes nas palavras anteriores, mas na de Jesus não. Havia a devida fundamentação escriturística, a verdade, a clareza, de maneira que para todos os que estavam ali, não restou dúvidas. A palavra de Jesus vem de Deus. Se ela é autoritativa, é Deus falando com o povo. E eles não haviam experimentado isso até então. Por isso ficaram maravilhados. Mas veja bem o que acontece aqui depois da descrição de eles estavam ou ficaram maravilhados. Achava-se na sinagoga um homem possesso de um espírito de demônio imundo. Se no texto anterior fala que algumas pessoas se maravilham do ensino de Jesus, e depois, quando entendem o que ele quer dizer na verdade, passam a odiá-lo e querem matá-lo, eu estou pensando no tipo de pessoa que frequenta lugar reservado para culto. Que tipo de pessoa o texto nos mostra? Gente que fica maravilhado com a palavra, mas instantes depois já quer matar quem falou. Gente que ama e odeia, que passa do amor, do maravilhamento, para o ódio e para a vingança. Nem todo mundo, então, que frequenta locais reservados ao culto e à exposição da palavra, está ali com a melhor das intenções. Eu já tive alguns desprazeres na vida como pregador da palavra em alguns locais que fui, pois imaginei que as pessoas que estavam ali estavam de boa fé, me queriam bem, estavam abertas para ouvir aquilo que eu estava para dizer com base na Escritura. Então, logo o culto terminou, fui abordado por pessoas cheias de críticas que estavam atentos a cada detalhe e a cada deslize. Estavam ali o tempo todo, não com o coração aberto para receber a palavra, mas para investigar um erro e derrubar o pregador. Eu jamais estarei preparado para esses, somente pela graça de Deus. Mas o que aquilo fez comigo foi me fazer alguém mais zeloso e entender que nem todo mundo que frequenta locais nos quais a palavra de Deus é exposta, está ali em nome de Deus, da parte de Deus, ou com o coração aberto. Tem gente que maquina o mal enquanto ouve a palavra de Deus. E esse texto mostra algo mais. Tem gente que enquanto ouve a palavra, está possuído pelo demônio, frequentando um lugar onde as pessoas se reúnem para prestar culto a Deus e ouvir a palavra. Isso deveria nos fazer ainda mais zelosos. Nem todos que frequentam locais reservados para o culto, a adoração e a exposição da palavra estão de boa fé. Esclareço aqui, não há nessa exposição nada direcionado a quem quer que seja. É a exposição do texto, né? Porque às vezes você está ouvindo e fala, pastor, meu Deus do céu, né?
Quem será que está aqui de má fé? Pastor deve estar mandando essa para alguém, né? Não tem isso na exposição. É o texto, é o que o texto diz. Assim como na semana passada eu falei, olha, você está aqui para adorar a Deus, então não saia daqui para matar alguém. Não fique maravilhado com a palavra e 5 minutos depois está cheio de vício e dominado pelo demônio. Agora esse texto apresenta uma coisa ainda mais grave, gente que se reúne num lugar para ouvir a palavra, mas na verdade está possuído por um espírito imundo, que é uma das descrições bíblicas para uma referência a um demônio. Muito embora a Bíblia nomeie, por exemplo, Mateus capítulo 12, que é um texto que nos ajuda a entender isso, quando Jesus expulsou demônios e ele foi acusado de expelir demônios pelo poder do maioral dos demônios, Beelzebul. Então a Bíblia traz esta designação para um tipo de demônio específico, para um tipo de espírito maligno específico, e ainda lhe dá o título de maioral. Nesse caso, nada é dito sobre esse espírito imundo. Que demônio era esse? Não dá o nome dele aqui, mas ele estava possuindo alguém, tinha alguém no lugar de culto possuído. Quando eu li esse texto e a gente lê, não sei se vem à sua memória algumas cenas de cultos de algumas igrejas da atualidade, ou alguma experiência que você mesmo já teve, de estar num culto e alguém possuído por um demônio se apresenta. Não sei se na igreja de Pirituba isso já aconteceu, em alguma reunião, seja no prédio da igreja ou na casa de alguém. Se você já teve esse tipo de experiência, abriu a palavra, está pregando, de repente alguém começa a gritar, bradando em alta voz, é o demônio falando na boca de alguém. Mas então a gente já teve aí talvez alguma visão disso, seja na nossa experiência ou de algum culto, faz alguma ideia. Inclusive faz ideia também dos excessos que são cometidos em alguns rituais de exorcismo, em que o demônio recebe bastante atenção e bastante liberdade para se expressar e dar informações sobre si mesmo, e é quase uma entrevista feita com o espírito imundo. Eu já tive experiência de participar de cultos em que isso aconteceu, pergunta sobre em que centro de macumba foi encomendado feitiço e por aí vai, coisas dessa natureza eu já ouvi acontecendo em algumas reuniões. Mas aqui na sinagoga, um homem possesso, o demônio brada em alta voz. Qual a ideia? Pelo menos os comentaristas dizem assim: o demônio grita, era a voz do demônio ou era a voz do possesso? Aqui a maioria dos comentaristas dizem, usando o aparelho vocal da pessoa possuída, uma voz muito alta foi emitida. Mas a ideia é, o demônio estava usando o corpo do indivíduo, inclusive suas cordas vocais. Pode parecer uma coisa menor, mas você pensa, o demônio gritou, era a voz do demônio ou era a voz do endemoniado? Era a voz de quem? Quem foi que falou? Aqui a ideia, as cordas vocais da pessoa possuída. Mas o conteúdo da fala, então veja, o aparelho vocal é do possuído. O conteúdo da fala é do demônio. O conteúdo da fala não é elaborado pela mente do possuído. O conteúdo da fala é do demônio. E o que é que o demônio diz usando as cordas vocais do possuído? Ele se dirige a Jesus. Observe o texto. Que temos nós contigo? Primeira coisa que o demônio diz é como se ele estivesse dizendo assim, nos deixe em paz. Não existe qualquer relacionamento, algo de comum entre nós. E aí os comentaristas até dizem, mas a pessoa não estava possuída por um demônio? Por que o demônio fala a nós? É porque a ideia é que o demônio estava falando em nome dos demais demônios. Ele estava dizendo, não existe nenhum acordo ou nada de comum entre os espíritos imundos e Jesus. Se não existe nada que nos ligue, nada de comum, aí algumas traduções trazem literalmente isso. Podem procurar depois a nova versão a Bíblia Viva vai trazer isso. Coloca dessa maneira, nos deixe em paz. Nos deixe em paz. Não existe nenhum acordo, não existe nada em comum entre nós.
E o espírito imundo continua dizendo, usa a expressão Jesus Nazareno, que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Há quem diga que o demônio estivesse diminuindo Jesus, já que no contexto anterior ele se apresenta como Messias, e as pessoas lá falam que Jesus, é o filho de José. Há quem diga que o demônio estivesse dizendo assim, você se lembra da experiência anterior? Você não é o Messias, você é só Jesus, o Nazareno. Mas a ideia aqui do texto não é essa. Jesus Nazareno era uma expressão que se aplicava perfeitamente a Jesus e não era uma expressão vexatória. Jesus era reconhecido naquela região como Jesus Nazareno ou Jesus de Nazaré, porque era o lugar onde ele havia sido criado. E para mostrar que não é uma designação pejorativa, o próprio texto diz que o demônio se dirige a Jesus e o chama de Santo de Deus. Então, o Jesus Nazareno, que é o conteúdo da fala do demônio, não era uma designação vexatória, pejorativa. Pelo contrário, ele estava usando, o demônio, usando uma expressão que era corrente naquela região. O que nos permite afirmar aqui com base no texto, que o demônio sabe o que está acontecendo na cultura, sabe o que está acontecendo ao redor, e é capaz de usar a linguagem que a cultura usa, os títulos e expressões. O conteúdo da fala é do demônio. Jesus Nazareno era uma expressão usada na cultura. O demônio usa uma expressão que era usada. Eu diria, o demônio sabe falar a língua da sua geração. Ele sabe como se comunicar, ele sabe como se expressar e tem consciência e conhecimento daquilo que acontece no mundo. E veja bem o que é que esse demônio continua dizendo. Jesus Nazareno, é uma expressão que era corrente, ele diz, vieste para perder-nos. Uma expressão, geralmente a gente não usa essa expressão, né? Como assim, você veio aqui para me perder? Outras traduções colocam, você veio aqui para nos destruir. Essa é a ideia. E quando a gente pensa na Bíblia como um todo, e no destino final dos demônios, não serão aniquilados, no sentido de serem desaparecidos, serão lançados no lago de fogo, como o Apocalipse descreve. Todos os demônios e Satanás, condenados para sempre, não aniquilados, no sentido de deixarem de existir. O que os demônios estão dizendo é, o Senhor já veio para nos dar a sentença final e acabar com tudo, com a nossa raça. Essa é a ideia. Será agora que o Senhor vai decretar então o nosso fim, a nossa condenação? Então, leia que vieste para perder-nos, leia, vieste para condenar-nos de uma vez por todas, para concluir a sua obra. E aí veja a declaração do demônio. Bem sei que és o Santo de Deus. Eu queria que você imaginasse a cena. Uma pessoa dentro de uma sinagoga, possuída por um demônio, que a Bíblia chama de espírito imundo, conversando com o Santo de Deus. Veja, quanta maldade, sujeira, depravação de um ser espiritual malévolo, conversando com o Santo de Deus. Quando o demônio se dirige a Jesus e o chama de Santo de Deus, algumas coisas estão envolvidas. O Santo de Deus Jesus é totalmente santo. Não há pecado algum em Cristo, nenhum. Não há nenhum dolo em seus lábios, completamente santo. Mas por outro lado, Santo de Deus é uma expressão que pode significar aquele que foi consagrado por Deus, santificado, separado por Deus para cumprir uma missão, para salvar o seu povo dos pecados deles. Então a expressão Santo de Deus é mais do que só pureza. É separação para uma missão, para cumprir uma missão. Jesus era o Santo de Deus. O que isso significa? Aquele que foi separado e santificado por Deus para cumprir a missão de salvar o seu povo dos pecados deles. O demônio conhecia a expressão Jesus Nazareno, que era usada na cultura. O demônio sabia coisas sobre Jesus. O demônio sabia coisas sobre a Escritura. O demônio sabia coisas sobre o projeto de Deus, o plano de Deus de salvação. Tudo isso ele sabia. E esse texto já foi exposto aqui, pastor Merson fez a exposição, quando Jesus foi tentado por Satanás no deserto,
vocês se lembram bem que Satanás também usou a Escritura, articulou textos da Escritura como arma para tentar derrubar o tentador. Veja bem, quando eu apresento estas características desses espíritos imundos, é para que a gente tenha noção do tipo de inimigo que a gente tem. Mas não é para a gente ficar com medo deles, tudo bem? Porque diante destes seres malignos, espíritos imundos, pela graça de Deus, nós temos autoridade porque Cristo está em nós. Cristo tem autoridade sobre eles, estando em nós, nós temos esta autoridade que advém do Senhor Jesus. Mas quando eu falo sobre isso, tem a ver, por exemplo, com outro ensinamento da Escritura. Outros ensinamentos. Não deis lugar ao diabo. Paulo disse isso. Não dar lugar ao diabo significa que você sabe do poder destrutivo que ele tem. Então não brinque com ele, não dê lugar, porque se você der lugar, ele vai fazer coisas horríveis na sua vida. Não dê lugar, é um inimigo terrível. Não deve ser por nós supervalorizado, de maneira que tenhamos medo, ele tem que estar no seu lugar, mas ele não pode ser ignorado. A Bíblia também o apresenta como um leão que ruge ao nosso derredor, procurando ocasião para nos devorar. É isso, um leão, à espreita, faminto, que quer destruir. Não é para ter medo, é para ter atenção. É para ter prudência, para ter cuidado. Não desconsiderar a sua presença, a sua atenção, os seus intuitos. Mas pela graça de Deus nós temos autoridade. Satanás sabia que Jesus é o Santo de Deus, o Salvador. Agora veja a repreensão de Jesus. Mas Jesus repreendeu dizendo: cala-te e sai deste homem. Você já imaginou? O demônio tinha acabado de dizer uma coisa boa sobre Jesus, não é? O demônio tinha dito uma coisa boa, verdadeira. O demônio disse: você é o Santo de Deus. Aí você olha assim, mas por que Jesus mandou o diabo calar a boca exatamente na hora que ele falou a verdade, né? Ele falou a verdade, Jesus. Ele falou que o Senhor é o Santo de Deus. Veja bem, os comentaristas colocam algumas coisas. Primeiro, um absurdo Satanás ou um demônio querer conversar com o Filho de Deus, né? Então a ideia é cala a boca. Ele foi um cala a boca, não foi, irmãos? Leia o texto aí, cala-te. Na nossa linguagem aqui, falou cala a boca, espírito imundo, cala a boca. O espírito imundo conversando com o Santo de Deus. E outra coisa, Jesus estava dizendo, ele, como Santo de Deus, não aceita testemunho de Satanás. Sabe uma coisa? Satanás, o espírito imundo deixou claro, não existe nada entre o inferno e o céu, entre o diabo e Jesus, nada, nenhum acordo, nenhuma parceria, nada, essa é a ideia. Jesus não aceita a ideia, o diabo disse verdade, mas eu não quero, porque quem dá testemunho do Filho de Deus é quem foi chamado por ele para fazer isso. A Bíblia diz que, Pedro escrevendo sobre isso, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos comprou, a fim de quê? Para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Veja, Jesus não aceita esse testemunho. O espírito imundo está dizendo a verdade, mas mesmo assim Jesus manda ele calar a boca, para ele parar de falar. Um outro texto paralelo que chama a nossa atenção também, depois os irmãos podem ver, no livro de Atos, há uma experiência que envolve o apóstolo Paulo, porque havia uma jovem possessa de um espírito adivinhador, que adivinhando dava muitos lucros aos seus senhores. E Paulo estava caminhando à frente e essa mulher possessa dizia, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Veja mais uma vez o demônio falando na boca de alguém, dizendo uma coisa positiva. Paulo se dirige à mulher e expulsa o demônio. Aí mais uma vez eu percebo, se esse demônio falando na boca da mulher dizia uma coisa positiva, por que Paulo não vira para as pessoas e diz assim, é isso mesmo, está vendo o demônio falar aí? Escuta ele porque o demônio está certo, o demônio está falando que eu sou de Deus, que eu sou gente boa, é o demônio dando testemunho da igreja, escuta o demônio. Não tem essa de escuta o demônio. O que tem para o demônio é sai dessa mulher, e aqui é cala a boca e sai. Não tem de onde você veio, de onde você está, quem te mandou, não tem muita conversa aqui. É expressão de autoridade, cala a boca e vai embora. É isso que acontece no texto.
Então Jesus já é nos apresentado aqui como santo de Deus, aquele que foi consagrado, santificado para cumprir uma missão de nos salvar. Pensando no que eu disse no início, revisitar esses textos para aprendermos mais sobre Jesus e sua obra. Jesus é o santo de Deus, santificado para salvar você e para me salvar. Quem é Jesus? Aquele que não tem qualquer parceria e relação com o inferno. Nenhuma. Nenhum vínculo, nenhuma aliança. E Jesus deixa claro isso nesse texto. Não há nenhuma aliança. Nós não estamos do mesmo lado, não estamos trabalhando juntos. E finalmente, veja, depois, o demônio sai, né? A reação aqui. O demônio, depois de o ter lançado por terra no meio de todos, sai dele sem lhe fazer mal. O que Jesus disse ao demônio? Cala a boca e sai. O que o demônio faz? Cala a boca e sai. Jesus manda e o diabo obedece. E o registro de Lucas de que a pessoa, o endemoniado, é liberto sem nenhum dano, mostra para a gente aqui a vitória de Jesus sobre o inferno, sobre o demônio. Se lá no texto anterior, as pessoas queriam matar Jesus e Jesus passa por entre elas, sem dano algum, porque veja como Lucas constrói, lá queriam matar Jesus. Jesus sai, passa por entre eles e não sofre dano algum. Jesus triunfou sobre eles. Sobre aqueles que o odiavam, Jesus triunfou. Agora, alguém possesso, sob o domínio de Satanás, Jesus chega, manda o diabo embora e a pessoa sobrevive e está viva, tranquila. Mais uma vez, Jesus triunfa. E aqui é interessante, Jesus triunfa sobre Satanás e faz alguém ser liberto, cumprindo assim exatamente o contexto anterior, porque ele não é aquele que veio para libertar os oprimidos, os cativos, ele não veio fazer isso, ele não acabou de dizer que Isaías 61 se cumpre nele, que ele é o libertador, ele veio fazer isso. Está aqui Jesus mostrando em outra cidade, numa sinagoga, que ele é quem diz ser. Ele é o Messias, ele é o Salvador, ele é o libertador. Jesus abençoa, Jesus faz bem, Jesus liberta. E um outro texto que nos ajuda a entender esse texto também, depois lê na sua casa, Mateus capítulo 12. Jesus expulsa demônios e é acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu. Jesus lida com aquela acusação porque estavam dizendo assim, o Senhor e o diabo trabalham juntos. Se alguém chega aqui e manda o diabo embora é porque vocês têm uma parceria. A primeira coisa que Jesus diz para eles é assim, se eu expulso demônios pelo poder de Beelzebu, por quem é que os vossos pais expulsavam demônios? A primeira coisa que Jesus está dizendo é, se eu trabalho com o diabo, os vossos pais trabalhavam com quem? Pela lógica, Jesus está dizendo, se eu trabalho com o diabo, vossos pais também. Vocês não vão admitir que os seus pais trabalhassem com o diabo, logo nem eu. Então Jesus usa um argumento simples para dizer que eles estavam errados. E depois Jesus conta uma parábola, e essa parábola é muito interessante. Eu sugiro que vocês leiam depois Mateus capítulo 12. Jesus diz assim, imagine um valente, tem lá a sua casa e os seus pertences. Se você quiser entrar na casa do valente e saquear os seus bens, o que você tem que fazer? Jesus diz assim, vem um valente, que é mais valente do que aquele, ele o amarra, e depois que o amarra, ele entra na sua casa e saqueia os seus bens. Qual o significado da parábola? O primeiro valente, sua casa e seus pertences. Satanás escravizando pessoas. O valente mais valente que amarra e liberta. Jesus Cristo é o valente mais valente do que Satanás. Outro texto que mostra isso, Apocalipse capítulo 20. Vi um anjo descendo do céu com uma corrente, e ele acorrentou o dragão, a antiga serpente, e ele foi aprisionado durante 1000 anos. Quem é aquele que desce do céu com uma grande corrente e prende o dragão? Jesus Cristo. No ministério de Jesus, sabe por que as pessoas estavam sendo libertadas? É porque a encarnação de Jesus inaugurou um período que a gente chama de amarração do diabo. Jesus, com sua obra, inicia uma época de autoridade do Filho de Deus e diminuição do espaço de atuação de Satanás. A amarração do diabo
começa com a encarnação de Jesus e ela vai terminar um pouco antes da sua volta. Leia Apocalipse capítulo 20. Vai dizer que no final, por um breve pouco de tempo, é necessário que Satanás seja solto. E aí diz a Bíblia que nesse breve período de tempo que antecede a volta de Jesus, Satanás sairá a seduzir as nações e comporá para si um grande exército que se levantará contra a igreja de Deus. A batalha de Gog, Magog, Armagedon, tudo isso acontece nesse período. O exército inimigo parece mais numeroso, mais violento, e a igreja parece que vai perder a batalha. Quando de repente Jesus aparece com poder e grande glória, com o sopro de sua boca, destrói o iníquo, o anticristo, e nós sabemos o resultado da história. Cristo triunfa, nós também. Juízo final, condenação aos filhos do diabo, salvação aos filhos de Deus, novos céus, nova terra, coisa velha fica para trás, Jesus faz tudo de novo. Só tem um demônio sendo expelido aqui, porque Jesus está amarrando o diabo. Porque com sua encarnação e ministério, ele está amarrando o valente, mais valente, que mantinha sob seu domínio pessoas escravizadas. Jesus põe em liberdade pessoas escravizadas por Satanás. Jesus tem autoridade, tem poder sobre Satanás, e quando as pessoas veem aquilo acontecendo, o texto diz, né? As pessoas ficaram admiradas, mais uma vez, nunca tinham visto aquilo. O que está acontecendo? A gente nunca teve esse tipo de experiência. E elas comentam entre si, dizendo: que palavra é esta? Pois com autoridade e poder ordena aos espíritos imundos e eles saem. E a sua fama corria por todos os lugares da circunvizinhança. Se alguém tem autoridade, significa que tem a capacidade de submeter alguém. Se alguém tem autoridade, ele tem a prerrogativa e a capacidade de se fazer obedecer. Quando olham para Jesus, não foi como alguns tentaram expulsar demônios numa certa ocasião, relatada no Novo Testamento, e o espírito imundo disse assim, né? Alguns exorcistas judeus disseram para o demônio: nós expulsamos vocês em nome do Deus de Paulo. O demônio falou: eu sei quem é Jesus e conheço Paulo, mas vocês, quem são? E diz o texto que aquela turma tomou uma surra e fugiram desnudos. Desnudos é uma expressão legal para dizer fugiram pelado. Porque apanharam e naquela bagunça toda de tomando a surra da pessoa possuída pelo demônio, perderam as roupas e fugiram. Veja, aquelas pessoas não tinham autoridade, porque não tinham nem a prerrogativa, nem a capacidade de se fazerem obedecer. Aqui é diferente. Quando Jesus diz: cala a boca e sai deste homem, ele tem autoridade, prerrogativa para dizer isso, e ele tem capacidade, poder para fazer isso acontecer. Aquilo deixa as pessoas maravilhadas e a sua fama corre por todos os lugares, nas cidades da circunvizinhança. Eu espero que a gente tenha a mesma animação, ou uma animação ainda maior do que aquelas pessoas tiveram ao ouvir essa mensagem da palavra. Ele é o Santo de Deus, sua palavra tem autoridade e ele tem poder sobre Satanás, sobre o inferno, pois ele coloca pessoas em liberdade. Jesus tira as pessoas do cativeiro de Satanás. Ele fez isso naquela época, mas ele é o mesmo hoje. E ainda hoje, Jesus liberta pessoas. Ele libertou você, libertou a mim. Eu já fui escravo do diabo. Você também, não mais. Porque hoje Cristo reina em nós. O diabo não manda mais em nós. A nossa natureza pecaminosa não manda mais, porque Cristo é nosso Senhor, né? Somos novas criaturas para a glória de Deus. E que a gente espalhe essa mensagem, e não só essa mensagem, que a gente tenha essa esperança ao olhar para o mundo, vendo tanta coisa ruim que o diabo faz, tanta destruição que o diabo causa, olhar para tudo isso com essa convicção: eu creio em Cristo, Deus Todo-Poderoso, aquele que liberta os encarcerados, e não há ninguém, por mais terrível que seja, que não possa ser liberto. Aqui Jesus libertou uma pessoa possessa de um demônio, mas vocês se lembram que Jesus libertou uma pessoa
que estava possuída de uma legião de demônios. Se os comentaristas estiverem certos, a palavra legião naquela época era uma expressão usada para as legiões romanas, para os soldados romanos, e uma legião de soldados romanos poderia possuir de 6 a 10 mil soldados. Se um homem estava possuído por uma legião de demônios, se essa regra hermenêutica valer entre, né, e o próprio demônio disse, né, legião porque somos muitos. Um homem possuído por 6 mil ou 10 mil demônios. Seja sobre um, sobre 6 mil, sobre 10 mil, sobre o inferno inteiro. Jesus se dirige a todos eles e diz, cala a boca e sai. E ele sai. Jesus tem poder. Jesus tem autoridade. Então a gente tem que parar de ter medo quando um galho se quebra do nosso lado, ou quando um sem noção vai na internet e xinga o cristianismo. Jesus diz que a ele foi dada toda a autoridade nos céus e na terra. Jesus não é um pobrezinho, um miserável, um pequeno, um inútil. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós temos um Deus grandioso. Não é para ter medo de ninguém. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Que saqueiem, que venham os vândalos, que pinchem, que estraguem. Jesus não está encolhido, está vendo tudo. Vai agir na hora certa, do jeito dele. As pessoas podem não crer, quem está lá fora. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Quem não é espiritual não entende espiritualidade. Mas nós compreendemos, nós sabemos. O nosso Cristo não é pequeno, é o Deus Todo-Poderoso. Saiamos daqui também animados com essa particularidade da nossa fé. Nós vamos orar, eu quero te convidar a fechar os olhos, nós vamos agradecer a Deus por sua palavra, por sua bondade, por sua graça conosco, pedindo ajuda para Ele nos capacitar a viver a sua palavra. Em seguida a gente vai participar da mesa do Senhor, da mesa desse Deus Todo-Poderoso, sendo conduzidos pelo pastor Merson. Senhor, graças te damos por este tempo, obrigado pelo privilégio de poder anunciar tua palavra. Senhor Jesus, louvado seja o seu nome, o Senhor que é o Santo de Deus, nosso Salvador, Deus Todo-Poderoso, nosso Libertador. Sua palavra é autoritativa ainda hoje. Ainda hoje o Senhor ordena e o diabo sai. O Senhor ordena e as pessoas são libertadas. Ajuda-nos a crer assim e a viver segundo a tua palavra. É a nossa oração, Senhor. Ajuda-nos. Ajuda-nos. Dá-nos esta fé, essa esperança, esse vigor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós vamos participar da mesa do Senhor. O pastor Merson vai nos conduzir. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, o Rei dos Reis, Senhor do Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos diz, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o 26, assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou o cálice e disse: esse é o cálice do Novo Testamento, ou da Nova Aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberes desse cálice,
Anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue de Cristo. Examine, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba desse cálice. Quero convidar você a curvar a sua cabeça, chamar o presbítero Carlos e o presbítero Wilson para nos ajudar na distribuição. E você examine a sua vida. Esse Jesus que está sendo pregado foi aquele que na cruz do Calvário derramou o sangue puro. Jesus Cristo é esse o Cordeiro Imaculado que foi entregue ao matadouro, e como uma ovelha muda Ele se entregou por mim e por você, e Ele foi moído pelas nossas transgressões, pelos nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por causa das pisaduras dEle nós fomos sarados. E você pode declarar no seu coração que você foi sarado, que você está curado em Cristo Jesus. E Ele nos dá esse mandamento como memorial: coma do pão e beba do cálice. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue derramado por vós. E quando você faz isso, cumprindo o mandamento de Jesus, você se alimenta espiritualmente de Cristo. A nossa alma é alimentada. E que você saia daqui melhor do que você chegou. Que eu saia daqui melhor do que eu cheguei. Porque nós estamos cumprindo um privilégio dado por Jesus de participar da ceia do Senhor. Pai de amor e de misericórdia, aplique em nós a Tua palavra, que dia após dia possamos dizer: eu sei em quem tenho crido. Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Não temo mais o mal. Resistiremos sempre o inimigo e ele fugirá de nós. Pai de amor, obrigado por esse culto, pelos louvores entoados, pela palavra pregada e explicada. Aplique em nós. Entramos na Tua presença no momento de ceia para cumprir aquilo que o Senhor nos ordenou a fazer. Tiramos os elementos do uso comum para o uso espiritual na Tua presença. Nos alimente, Senhor Jesus, e fortaleça a nossa alma. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Quem pode participar da ceia? Todo aquele que tem Jesus Cristo como Senhor da sua vida, recebeu o batismo cristão, está em comunhão com Cristo. Você é convocado a participar da ceia. Portanto, peço você que fique de pé, e os presbíteros entregarão o cálice. Você espere por um momento e nós cearemos todos juntos. Para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, e merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu
condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliar. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado pela cruz. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Mais uma vez, impressionante. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor. Naquela noite, o Senhor Jesus, sabendo que seria traído por um dos seus, Ele os convida para uma mesa e aquele banquete é preparado e Ele instrui a celebração da ceia do Senhor. Sabendo que Judas, o traidor, estava com eles na mesa. Mas Jesus deixou para mim e para você: façam isso em memória de mim. Todas as vezes que vocês reunirem, comendo pão e bebendo cálice, vai lembrar a morte do Senhor Jesus, até o dia que Ele voltará nas nuvens e chamará você e chamará a mim pelo nome, onde nós poderemos ouvir: entra bendito do meu Pai, foste fiel no pouco e herdará o muito, que é a vida eterna. Enquanto aqui vivemos, celebraremos o memorial eterno que o Senhor Jesus nos ordenou. Coma do pão e beba do cálice. Louvado seja o teu nome, amado das nossas almas, Cordeiro Santo, que tira o pecado do mundo. Não temos palavras para enaltecer Jesus Cristo, o Messias, o Senhor nosso, aquele que nos redime, aquele que nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Aquele que nos transportou do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós te amamos, Cristo Jesus. Nós rendemos a Ti honra, glória, louvor e exaltação.
Queridos irmãos, estamos caminhando para o encerramento de parte desse culto, porque o culto não acaba, ele continua na sua casa, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, onde você andar, o culto de louvor ao Senhor, ele permanece. Então eu convido você a encerrar esse momento, mas continuar cultuando ao Senhor todos os dias da sua vida, por onde você andar. Nós agradecemos aqueles que nos visitam pela primeira, segunda ou terceira vez, uma família amada, a Igreja Presbiteriana do Jardim Butinga está conosco, o René, a Cida, o Gabriel e a Rebeca, o filho mais velho do Fernando também, está nos visitando. Deus abençoe sua vida, que vocês voltem mais vezes, volte sempre ou fique para sempre, esse é o nosso lema. Deus te abençoe. Essa é a casa onde nós reservamos para ser chamada casa de oração. Nós ainda não podemos nos abraçar, dar as boas-vindas, mas sinta-se uma calorosa recepção dessa igreja. É uma igreja radiante, contagiante e relevante para a glória de Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, receber a bênção do Senhor Jesus para as nossas vidas. Exaltado seja o teu nome, Senhor. Entregamos a ti esse culto de louvor e adoração ao Senhor. Cada parte dele tributamos a ti, porque só o Senhor merece receber a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Que o amor de Deus o Pai, a comunhão de Cristo o Filho, as consolações do doce Espírito de Deus repouse sobre a sua vida, sobre os fiéis a Cristo espalhado na face da terra, não só hoje, mas em todo o tempo, até que Jesus volte e nos leve para o céu de glória. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Lembrando que você pode continuar contribuindo. Agradecemos cada um que se dispôs a contribuir. Está vendo aí nossa obra grandiosa para o Senhor Jesus. Você pode passar, você pode vir à obra, orar com os irmãos, abençoar, para que Deus continue nos protegendo. E a partir dessa segunda-feira, o pastor Daniel vai para Minas Gerais comer queijo. Nunca vi um negócio desse. Vai de férias, ore pela família, pelo pastor, a Leila e as crianças. E aí, se ele não trazer o queijo no final do ano, ele não está de férias. Ele vai trazer esse queijo, já tem uns 5 anos. Quando chega ele extrema, o queijo já acabou. Deus abençoe sua vida, bom descanso. Deixa com a gente aí que eu passo tudo para os presbíteros. Deus abençoe vocês, ide em paz. Tenha uma semana de bênção na presença do Senhor.